Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City e hoje eu vou trazer uma dica super importante para quem trabalha com React no dia a dia, principalmente para quem trabalha criando componentes que são reutilizados entre várias aplicações. E aqui eu vou falar sobre o pattern de polimorfismo, que basicamente permite com que algum componente se comporte como outro. O que eu quero dizer? Imagina que você tá aí na sua aplicação e daqui a pouco você cria um componente de button. Beleza, é muito comum, a gente tem em toda aplicação um componente de button. Ele tem lá o seu estilo de botão, a pessoa clica, geralmente é utilizado dentro de formulários, mas vai chegar em algum momento que você vai querer utilizar o mesmo componente de botão, por exemplo, para fazer um link na sua aplicação, uma âncora que redireciona o usuário para outra aplicação, para outro endereço. E aí você pensa, pera, o meu componente de botão, que é um button, como é que eu vou fazer ele redirecionar para outra aplicação? Vou colocar aqui um onClick, e aí quando o usuário clicar no botão, eu vou fazer a navegação pelo JavaScript. Não faz isso, isso é totalmente perda de acessibilidade, perde alguns controles, a pessoa não consegue abrir o link numa nova guia, clicando com o botão direito do mouse, então não faz isso. O melhor com certeza seria transformar a tag que tá ali por baixo dos panos, que antes era um botão, claro, numa âncora do próprio HTML. E eu vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo, utilizando o pattern de polimorfismo e utilizando uma feature secreta dentro da biblioteca do Radix, que se você não sabe, o Radix é uma série de componentes não estilizados acessíveis para dentro do React, como tooltip, dropdown, modal, checkbox e por aí vai, mas lá dentro tem uma feature secreta que eu amo utilizar, mas que não está muito visível aí para quem já trabalha com Radix. Bora dar uma olhadinha aqui no código agora então. E vamos lá, eu vou começar criando do total zero, eu vou começar criando um projeto aqui, então npm create vit @latest. O nome do meu projeto vai ser Polymorph. Tá escrito certo? Polymorph. Tá certo. Polymorphism React. A gente vai criar aqui com React, TypeScript. Vamos entrar aqui no projetinho. E aqui eu vou abrir já o Radix, que logo a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Tinha uns outros pacotes aqui abertos. Deixa eu fechar tudo isso aqui. E agora, aqui dentro do nosso projetinho, eu vou simplesmente instalar as dependências e vou dar uma limpa aqui no projeto. Então ele vem com algumas coisas, eu vou deletar assets, CSS, vou deixar o mais limpo possível. Vou criar já uma pasta chamada components. E aqui no app eu vou deletar todas as importações, isso aqui, tudo isso aqui, H1, Hello World. Vou tirar o export default, eu prefiro usar exports nomeados aqui. E aí eu faço a importação dessa forma. Show de bola, salvo e tá pronto. E agora, só para não ficar tão feio o nosso botão, eu vou fazer muito rapidamente, prometo que é muito rápido isso, a instalação aqui do Tailwind CSS, só pra gente ter uma breve estilização ali no nosso botão. Então aqui, pronto, Tailwind init. Acabou, e a gente vem aqui agora e só passa pasta source, qualquer pasta aqui dentro, arquivos tsx, e cria um arquivo styles global css, que usa aqui tailwind base, utilities e components. Salvo isso aqui agora, venho no app, importo o nosso styles global css e pronto, o tailwind já está funcionando. Deu um crash no VS Code GraphQL, beleza. E agora, o que a gente vai fazer aqui dentro? Eu vou começar criando o nosso componente, como eu falei, de botão em si. Então imagina que eu tenha um componente de botão. Aqui dentro é muito comum a gente ter mais ou menos uma estrutura como essa. Um button, aqui dentro eu recebo o conteúdo do botão. Então vamos criar aqui uma interface. Button props. E como esse componente de botão aqui, a gente quer receber qualquer propriedade, digamos assim, que um botão receberia, né, naturalmente, a gente vai dar aqui um extends button HTML attributes, que vem de dentro do React, e aqui eu passo HTML button element. E agora, quando a gente chamar esse botão, eu posso passar qualquer propriedade que um botão nativo do HTML receberia, como type, onClick, disabled, qualquer coisa assim. Eu vou pegar todas essas props aqui e vou passar para tag button, né? Inclusive isso aqui é um hackzinho legal do React. Eu não sei se você sabia, mas quando, por exemplo, eu quero que aqui dentro usar, por exemplo, props.children, né? Que eu quero passar
o conteúdo de um componente aqui como children desse botão, eu não preciso passar dessa forma aqui, né? Só de passar, eu poderia passar dessa forma aqui, ó, pro botão e funcionaria. Então eu posso simplesmente fazer um spread operator pro botão e tudo vai funcionar normalmente, inclusive a propriedade children. E aqui eu vou dar um class name pra gente colocar algumas classes de estilização nesse botão aqui. Então eu vou basicamente botar aqui um px4, um py2, rounded, vou colocar aqui um bg violet 400, text white, font bold. O que mais que a gente pode colocar no botão? Acho que é isso. Eu vou salvar isso aqui agora e lá no nosso app eu vou tentar utilizar o nosso botão aqui dentro. Então eu salvo, rodo um npm run dev novamente agora, vejo aqui e pronto, tá lá o nosso botão em tela, porém eu preciso passar algum conteúdo, então eu vou botar nele, por exemplo, create account. Salvo e pronto, tá lá o nosso botão. Acho que o fundo dele aqui ficou um pouquinho claro demais, eu vou usar o Violet 500, show de bola. Só para não ficar com esse fundo branco aí, uma coisa que a gente pode fazer aqui rapidinho, eu vou colocar uma div por volta do botão. E nessa div eu vou colocar w screen, h screen, bg gray, ou melhor, bg zinc 900. Salvo e pronto, já tá aqui o nosso fundo cinza. E aqui também eu vou colocar um flex items center, justify center, só para o nosso botão vir aqui para o centro da tela e ser mais fácil a gente visualizar ele. E vou colocar aqui um gap 2 também, porque quando a gente tiver mais botões ele vai fazer um espaçamento aqui, posso ter um pouquinho maior, gap 4. Show, já cria o espaçamento aqui entre os nossos botões em si. Agora imagina, show, depois da gente fazer tudo isso, imagina que a gente queira, em algum momento, que um desses botões aqui, ele não se comporte como um botão em si, ele se comporte como um link. Como eu falei aqui nas propriedades do meu botão, que eu estendi as propriedades, né, o button HTML attributes, nesse botão eu posso passar qualquer propriedade, veja, eu posso passar type, ó, ele tem, dando Ctrl espaço, ó, ele tem basicamente o IntelliSense de todas as propriedades do botão. O que a gente vai fazer nesse caso? E aí se você já utilizou Next, algum momento da sua vida, você já deve ter visto que lá dentro do Next, por exemplo, a gente tem um componente chamado link. E dentro desse link, até a versão anterior do Next, ele era um componente que ele, basicamente, ele nem funcionava sozinho. A gente tinha que passar dentro dele uma âncora e aí passar o nosso conteúdo do nosso link, né? Então esse componente link, ele servia apenas para herdar funcionamento, né? Repassar funcionamento para nossa âncora em si. E é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui dentro. Dentro do Radix, a gente tem um componente aqui embaixo que se chama slot. E esse componente slot, ele é algo que permite a gente fazer com que um componente, né, um elemento aqui de dentro do React funcione como outro. Olha que interessante, tá? Aqui dentro eu vou começar instalando o React Slot aqui na nossa aplicação. Então vou instalar aqui, ó, Radix UI React Slot. Vou importar aqui dentro, então deixa eu copiar a importação. Show de bola. E agora, aqui desse button props, eu vou receber uma propriedade chamada asChild. E essa propriedade ela é opcional e ela é um booleano. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte: const component igual. Se props.asChild, se eu recebi essa propriedade, eu vou usar o componente slot. Se não, eu vou usar a tag button que a gente já estava utilizando antes. E agora eu vou usar esse component aqui no lugar do meu button em si. Veja só. Então agora, olha só que interessante. Lá no meu app, tudo vai funcionar normalmente. Dou um F5, ó, os meus botões estão aqui. E ambos são buttons dentro do HTML. Tá vendo? Por quê? Porque eu não passei em nenhum deles a propriedade asChild. Como ele não encontrou a propriedade asChild, ele não está utilizando o componente slot do Radix, e sim o componente button. Perfeito? Agora, veja que interessante. Quando dentro de um desses botões aqui, eu passo a propriedade asChild, e dentro dele eu coloco um outro elemento, como por exemplo uma âncora, e aqui eu vou botar um href vazio, e aqui eu boto, por exemplo, navegar, ou, sei lá, link to website. Salvo isso aqui agora e volto para o Google Chrome. E agora eu dou um inspecionar elemento nesse componente aqui.
veja que agora ele é uma âncora. Cara, isso aqui é muito massa, tá? Utilizando essa propriedade. E aqui, se a gente for traduzir literalmente, né, as child, isso aqui basicamente tá falando que eu quero que o botão se comporte como o seu filho, o seu componente filho. Ou seja, o slot, ele sempre vai procurar o primeiro componente abaixo dele, o primeiro elemento dentro desse componente aqui do slot, e repassar todas as propriedades que eu passei para ele, como os class names aqui de estilização, para o primeiro elemento abaixo dele. O mais legal da gente fazer essa estratégia aqui e não fazer alguma outra estratégia que pode ser comum no mundo React, por exemplo, algumas bibliotecas utilizam o as, passando aqui a âncora. O mais legal disso aqui é que ele funciona, toda a parte de IntelliSense funciona sozinha. Porque agora, se eu precisar passar outras propriedades que somente a tag âncora recebe, como por exemplo o href, eu passo direto aqui na âncora, né? Diferente, por exemplo, se eu tivesse que botar, por exemplo, esse button, eu quero que ele seja uma âncora, e aí eu quero que ele tenha href. Tá vendo que ele nem tem aqui o complete, ó, vai começar a dar erro aqui no TypeScript, porque essa propriedade aqui não é válida para um botão, né? Então, dessa forma, utilizando o slot aqui do Radix, a gente consegue ter o mundo perfeito de conexão entre TypeScript e também funcional aqui na nossa aplicação. Cara, e essa aqui era uma dica super rápida para eu passar para você que já trabalha com React aí há um tempo e trabalha com criação de componentes para utilizar o slot do Radix para deixar os nossos componentes polimórficos, ou seja, eles podem ser vários elementos diferentes do HTML. No final das contas, o usuário que estiver utilizando esse componente no final das contas pode escolher qual componente utilizar. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo se você já conhecia esse pattern e se você gosta dessas dicas rápidas para eu trazer aqui dentro do YouTube também. Lembrando, tá acontecendo Ignite Labs, se você tá vendo esse vídeo aqui antes do dia 15, que é quando as aulas saem do ar, 10, 11, 12, 13, 14, as aulas saem do ar. Se você tá vendo esse vídeo até o dia 14, dá tempo ainda, dia 10 a dia 12 a gente tá liberando 3 aulas, construindo um design system do total zero com Figma, Radix, Storybook. A gente usa esse pattern aqui dentro e vários outros patterns mais avançados do React lá dentro dessas aulas também. Eu te convido a assistir, o link vai estar aqui embaixo na descrição, é gratuito, é online, é só colar lá e começar a codar. A gente se vê no próximo vídeo, tchau!